de honra hoje, grande Fabiola Molina. Tudo bem? Tudo ótimo, Eduardo. E você? Que bom estar aqui com você. Muito legal. Vamos bater muito papo, vamos conversar bastante sobre esse esporte escolar brasileiro. Você que vem nos Eduardo, apoiando aí há vários anos, você que é um expoente da natação, e eu digo que é porque quem foi nunca deixa de ser, né? Eu sou árbitro internacional de basquete, já não apito mais competições internacionais, mas eu sou um árbitro internacional de basquete, eu nunca deixei de ser. Então, você é uma nadadora, é um expoente, é uma representante nacional das piscinas, é a fera do nado de costas e continua sendo. É a nossa princesa do nado de costas, tá? obrigada, Eduardo. Eu Fabiola só vou Molina, pedir licença rapidinho para eu trocar o perfil, que eu entrei com um perfil. Eu só vou trocar para o meu oficial. Só um segundinho. sem problema, sem Só um problema. Estamos segundinho. aqui sem Peraí. problema. Um segundinho. Tá ótimo. Fabiola vai ali e volta já. Walter Thiersen, hoje eu não vou precisar da sua ajuda, mas fique por aí, que você é o grande campeão. Fabiola Molina, o expoente da natação, você conhece bem, já chegou, mas está trocando o perfil rapidinho e está entrando. Hoje essa noite promete, essa noite promete. Muitas histórias de natação, muitas histórias de... Tá ela chegando aqui de novo. Muitas histórias de natação, muitas histórias de política pública nacional do desporto. Vamos bater um papo bem gostoso e bem legal, bem descontraído. Seja bem-vinda de novo, Fabiola. Agora Oi, voltei. bem. Agora está Agora tá chegando certo. bem. Então, enquanto você foi ali e voltou, entrou aqui na nossa sala o Gessé, que trabalhou muitos anos no COB, você deve conhecê-lo. Aham. Entrou aqui o Lógico. Walter Thyssen. O Walter Thyssen, ele é o presidente da Federação de Sergipe Escolar, é um homem das águas também, é um homem das piscinas também trabalha com natação, também está aqui com a gente. E à medida que forem entrando essas personalidades, nós vamos dando aqui esses créditos. Quero te deixar bem à vontade, o nosso papo aqui vai ser um papo descontraído. Você não fica mais nervosa, porque quem participa 3 vezes de Olimpíada não tem como ficar nervoso, né? Quem participa daquelas vilas olímpicas, daqueles assédios, daquelas questões todas mundiais, óbvio, já está calejado. Então, é uma simples live, está certo que é uma live que vai diretamente às necessidades do desporto escolar nacional, e você é uma gestora do desporto escolar nacional também, nesse momento, Uhum. vai fazer parte desse nosso papo. Vou te apresentar, sem necessidade, mas vou te apresentar como Fabiola Molina. Você é nadadora, que já participou de 3 Jogos Olímpicos e nada mais, nada menos, tem 110 títulos brasileiros. Isso não é para qualquer atleta, né? Não. Você, você é filha de pais nadadores, que começou a nadar no SESC aos 4 anos, devido às crises de bronquite que você tinha. Então, graças a Deus que você tinha, Isso mesmo. que era nesse ponto, essa bronquite te dava É. essa necessidade de cair nas piscinas para que você pudesse nos trazer tantas glórias quanto você nos trouxe, né? E depois disso Uhum. tudo, você começou a nadar na Associação Esportiva São José e nadava junto com seu pai. Olha que felicidade. Você e seu pai junto na mesma piscina. Aham. Especialista do nado de costas e foi campeã paulista de estado, campeã estadual pela primeira vez aos 13 anos. Eu não vou dizer mais nada, eu só vou dizer mais para frente. Fale um pouquinho mais de Fabiola para o nosso Tá. público esportista brasileiro. Aham. Bom, eu vou falar assim, começando que assim, né? Acho que o nervosismo, como você falou assim, não precisa ficar nervosa. Eu acho que quando a gente se importa com as coisas, né? A gente sempre tem aquele friozinho na barriga. E eu falo assim, né? Eu competi em Londres com 37 anos e com certeza eu também fiquei nervosa lá. Não é só a experiência que deixa a gente, óbvio, que a gente sabe lidar com isso de uma forma melhor.
mas eu acho que o nervosismo é uma coisa positiva, né? Eu cresci quando eu era criança e fazia, né, o esporte, estava começando, eu achava ruim ficar nervosa, achava que o nervosismo era uma coisa negativa. E na verdade não é, é uma sensação humana, nós somos humanos, nós temos emoções, e a gente só tem que aprender a como lidar com isso. Então, já, né, já passando de uma certa maneira aí alguma mensagem para o pessoal que está nos ouvindo, que não tem problema ficar nervoso. E você tenta, às vezes, controlar esse nervosismo e não... Nossa, eu não posso ficar nervoso. Eu não queria não ficar nervosa, só que não conseguia. Eu entendo. Então, vamos O falar... som tá bom? O som tá bom? O som está ótimo. O som está ótimo. Tá bom. Você tá... Tava dando um ecozinho aqui. Mas está ótimo, está aparecendo super bem e por aí vai. Eu queria que falasse um pouquinho da sua trajetória enquanto atleta de escola, que é nossa vertente agora, que é a questão escolar, é a questão que nós estamos hoje, a FEERJ, através do PAF 4, através do auxílio da Confederação Brasileira do Desporto Escolar, vem mantendo nessa época de pandemia esse tipo de interação com profissionais da área, né? Essas lives e trabalhando também algo virtuais, atividades virtuais. Nós já fizemos uma atividade de xadrez virtual, um campeonato de xadrez virtual, foi espetacular. Já fizemos um campeonato de FIFA 10, de FIFA 20, desculpe, foi espetacular. E estamos programando agora para o dia 15, esse é fantástico. É o primeiro torneio de embaixadinhas. Então, o aluno na sua casa vai fazer as embaixadinhas e vamos ter árbitros, vamos estar acima de uma plataforma, dando condição para essa criançada que está sedenta das escolas, e Deus do céu, vamos voltar às aulas, o vírus não está na escola, o vírus está no mundo. A escola faz parte da sociedade, a escola faz parte do mundo. Se abre shopping, se abre supermercado, se abrem lojas, e a escola, que é a questão social, que é a questão psicológica da criança, está fechada. Então, nesse tempo, nós estamos fazendo essas questões virtuais. E chamamos você hoje aqui porque você é uma gestora esportiva nacional, além de ser uma atleta e além de ser uma nadadora. Fale um pouquinho dessa interação, você escola, você clube, e possivelmente no futuro dizer o que te ajudou esses 10, 15, 20 anos para que você chegasse à Olimpíada. Bom, primeiro, parabéns pelas iniciativas de vocês, né? São pessoas, assim, apaixonadas pelo esporte, que pensam fora da caixa, se reinventam nesse momento, que ajudam o esporte a continuar, acolhem as crianças nesse momento. Isso é fundamental. Então, parabéns aí para vocês da FERJ, saber, né, desses campeonatos, mesmo online, as crianças precisam muito desse suporte que vem de cima, né? Desses estímulos. E aí eu acho que entra um pouco nessa questão de algumas coisas que me ajudaram a chegar lá né, nessa carreira, que quando você é menor, você vai construindo enquanto atleta e vai se apaixonando primeiro, porque, né, é muita dedicação que a gente tem que ter, mas tudo começa com uma paixão, por você gostar de fazer aquilo, de você estar, né, principalmente quando você é criança. Eu acho que é fundamental você ter aquele lado do prazer, né? Quando a gente chega no alto rendimento, a gente já tem uma cabeça, já está com objetivos, mas quando você é criança, e eu acho que isso foi muito legal na minha carreira, porque eu tive professores, né, na Associação Esportiva São José, começando no SESC, depois indo para a Associação Esportiva São José, que sabiam lidar com as crianças como crianças, né? Não queimando nenhuma etapa, isso é fundamental, e trazendo esse amor pelo esporte. Eu, por exemplo, parei com 37 para 38 anos, amando a natação ainda, né? E continuo amando, e é por isso que hoje eu estou aqui, né, no cargo que eu estou, para ajudar mais crianças a terem essas experiências positivas. E a relação, assim, né, minha com o clube, com esses profissionais, ela sempre foi muito positiva, né? Meus pais foram
foram nadadores, então entendiam um pouco, né, dessa importância logo no começo da nossa carreira, né, de você se apaixonar, porque o que faz você continuar no esporte, né, em primeiro lugar, é essa paixão. E isso tem muito a ver com o professor. E aí, logo na sequência, vem no estímulo que as competições trazem para o atleta estar sempre querendo se superar. E quando você é menor, você não pode, não sei, pelo menos para mim, eu converso com vários colegas também, amigos, enfim, de esporte. No começo você vai muito pela turma, você quer ficar junto dos amigos, entendeu? É muito pelos amigos, você quer estar junto das outras pessoas, você tem essa questão muito do social. E com o tempo que você vai evoluindo, vai competindo e você vai se desenvolvendo, aí você começa a ter objetivos também de performance. Mas nessa fase que você está na escola, né, você tem muito essa questão dos colegas, né? O meu clube, né, a gente tinha uma treinadora que era sensacional, que é a Zanza, que eu falo que se não fosse por ela, provavelmente não estaria aqui hoje, não teria tido a carreira que eu tive. Então, eu dou muito crédito aos profissionais de educação física, né? Esse amor que eles têm, a gente sabe que eles não são reconhecidos como eles deveriam ser. É uma luta até que aqui dentro da nossa Secretaria Especial do Esporte, né, o secretário Marcelo, vem lutando para algumas melhorias, algumas condições melhores, enfim, mas é fundamental que o nosso profissional ele seja valorizado. E eu comecei, né, a competir, e aí quando você começa, né, fui campeã paulista aí com 13 anos, logo na sequência eu participei do GEBS, em Brasília, né? E teve 89 e 90 em Brasília. Eu estava até tentando falar com as minhas amigas para lembrar qual dos GEBs que eu fui, se foi 89 ou se foi 90. Mas eu acho que foi 89, porque inclusive o meu treinador, o Glauco, foi também o chefe de equipe naquela época. E desperta você para esse mundo de competição a nível, né, nacional. Você começa a vislumbrar possibilidades que você não via antes. E eu acho que isso é muito bacana, essas oportunidades que a gente tem, que você muda a visão. Né? Eu sei que a gente mais para frente vai falar, né? Eu fui estudar nos Estados Unidos, fui fazer faculdade lá, e uma das transformações que a gente tem quando a gente sai do país, né, quando a gente tem esse tipo de experiência, é que a sua cabeça muda, você tem uma visão diferente. E eu acho que os jogos, né, essas competições escolares, elas criam dentro do atleta aluno essa visão diferenciada. E que aí você começa a sonhar mais longe. Então, com certeza, esses momentos me ajudaram a vislumbrar um dia eu estar na seleção brasileira defendendo meu país nas Olimpíadas. Então, no começo, acho que tem muito esse deslumbramento com o mundo esportivo, né? Que começa com um treinador e que quando você chega numa competição, como um campeonato, né, um GEBS, e você realmente assim tem uma percepção diferente. E isso te estimula muito para você seguir nessa carreira, né? Legal. Você deve conhecer, óbvio. Estamos aqui com o coach Alexandre Puceldi. Ele é um estudioso, é um comentarista, é o fera da natação do Sport TV. Está aqui, eu vi. Você viu daí. Ele nos ajudou muito. Aquele abraço, tá, amigão? Grande coach. Aquele abraço para Alex. Ele nos ajudou muito quando nós fizemos aqui o Campeonato Mundial de Natação Escolar. Sucesso absoluto. E vou dizer, ele é fera mesmo, fera da natação mesmo, tá? Bom, seguindo essa tua linha, né, dessa questão escolar, dessa questão que você já falou de GEBS, e eu vou falar de GEBS mais à frente, a nação escolar desportista escolar, escutou falar por aí de umas questões de GEBS, o retorno dos GEBS, essas questões todas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Até para deixar algumas dúvidas ou tirá-las, porque na realidade sempre é bom deixar algumas dúvidas, tá? Nunca é bom dizer assim, isso é verdade, é isso ou é aquilo. As dúvidas levam a que a gente busque mais. Você, quando parou, né, quer dizer, você foi nomeada para a Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, né? Fala um pouquinho do teu cargo, fala um pouquinho dessa Brasília, fala um pouquinho dessa tua questão que
tem que bater palmas com quem a gente conversa do teu trabalho nacional, é só elogios. Então, fala um pouquinho disso aí. Daqui a pouco, eu queria deixar claro que daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas. Quem quiser deixar suas perguntas aí, já pode deixar que a gente está anotando. Então, vai lá. Uhum. Bom, eu parei de competir oficialmente, né, da seleção brasileira em 2012. Nadei as Olimpíadas de Londres, logo na sequência, no final do ano, nadei o Mundial de Curta, fui finalista lá. E aí, em 2013, eu fiz um ano de destreinamento. Então, eu só competi pela minha cidade, que é São José dos Campos, nadei os regionais abertos, e fiz uma grande festa de encerramento em novembro, inclusive o coach Alex foi lá, foi o comentarista das provas, a gente fez um evento super diferente, com atletas consagrados nadando no mesmo revezamento que os atletas da comunidade, que estavam começando. Então, isso aconteceu em novembro de 2013, e foi, né, o encerramento oficial. E eu já estava tocando a minha empresa, né, junto com a minha mãe. Então, assim, e aí o convite para eu sumir aqui, assim, não foi logo depois que eu parei, né? Foi em novembro do ano passado, então aí teve essa janela entre 2013 e 2019, que eu fazia a gestão, né, da empresa junto com a minha mãe. E aí o secretário especial do esporte naquela época era o General Brasil. E como eu fui militar por 8 anos, eu competi por eles por 3 anos, 2010, 2011, 2012. E eu tive uma experiência muito bacana com eles. Foi assim, e todo mundo, todos os atletas que participam do programa de alto rendimento das Forças Armadas, né, que tem tanto na aeronáutica quanto no Exército e na Marinha também, agrega muito, né, na nossa carreira, na nossa vida como pessoa, na nossa experiência. E eu continuei mais 5 anos nessa questão de fazer a transição, de ajudar a divulgação, a fazer palestra. E aí o General Brasil, eu conheci ele nessa época que eu estava como atleta do alto rendimento, mas não performando mais, né? Eu estava já do lado de fora. Fazendo as palestras, indo nos quartéis e conversando, enfim, dando palestras. E aí do General Brasil fazendo o convite. Tá tudo, estão conseguindo escutar? Tá tudo beleza. E aí ele me fez o convite, né, para assumir esse cargo aqui. Era um convite que eu não esperava, né? Eu pedi para ele um tempinho para pensar, para conversar. Tinha uma vida totalmente estruturada em São José dos Campos, né? Tinha minha empresa, minha família, tem 2 meninas pequenas, tinha acabado de mudar de casa, reformada a casa, enfim. Mas você recebe um chamado, né, para você contribuir a nível nacional com algo que você acredita que é o esporte, principalmente nessa pasta de inclusão social, esporte escolar. Isso pesou muito, né, na minha decisão, porque eu acho que uma das coisas que a gente mais quer como atleta, que a gente recebeu tanto do esporte, é retribuir o que o esporte deu para a gente. E nada mais gratificante que a gente poder contribuir nesse nível. Então, assim, a decisão foi difícil, mas depois se tornou fácil. É um momento onde você entende aquele propósito que você tem para você assumir esse. Não tinha experiência nenhuma com gestão pública, né? Tinha experiência de gestão na vida privada, mas não em gestão pública. Um super desafio, né? O pessoal fala que a gente é meio doido de assumir esses tipos de compromisso, mas a gente é movido a desafios também, de a gente chegar e fazer diferente, e um pouquinho, eu acho que do ângulo que você muda, né, a diferença que vai fazer lá na frente, porque a gente sabe que a gente não vai mudar tudo, é impossível, inclusive, você mudar tudo de uma hora para outra, as coisas são lentas, mas um pouquinho o ângulo que você muda para uma direção, daqui a alguns anos, pode ser um direcionamento muito diferente que se fosse para um outro ângulo. Logo que eu assumi, na verdade, eu fui só nomeada no dia 5 de fevereiro, né? E aí eu tomei posse no dia 10 de fevereiro. Então, meu primeiro dia de trabalho foi no dia 10 de fevereiro.
E logo na sequência, o ministro ministro da Cidadania, que era o Osmar Terra, caiu. E logo na sequência, pós-carnaval, o General Brasil também foi exonerado. E nisso entrou, né, o Marcelo Magalhães, nosso secretário especial atual. Então, até a gente entender, né, vai manter a equipe, não vai manter, quais os secretários vão ficar, quais não vão ficar. E o Marcelo teve uma postura muito bacana de conhecer o trabalho, né, que a gente poderia desenvolver, de dar chance para todo mundo. O Marcelo é uma pessoa muito alinhada, né, com o esporte escolar, esporte de base, muito que vai de acordo com os valores também que eu compartilho. E aí logo vem a pandemia também na sequência. Então, e aí também a gente perdeu 2 das nossas coordenações por alguns problemas. Então, eu falo que assim, né? Eu estou aqui praticamente há 5 meses, vai dar 6 meses agora, dia 10 de agosto. E eu consegui fazer minha primeira reunião com a equipe inteira 2 semanas atrás, né? Até a gente conseguir nomear todo mundo. Então, primeiro a gente tem que ter equipe, né? A gente faz as parcerias com as prefeituras, com os governos de estados, com entidades federais, e a gente precisa de muitas pessoas para fazer toda essa parte burocrática, porque é um processo muito burocrático. Mas o nosso trabalho ele vem acontecendo, né? Eu acho que principalmente em termos de você unir, né, as pessoas. A gente chega assim, a gente vê tudo muito separado, muito segregado, as próprias coordenações sem interligação. Então, e as próprias... a gente tem 4 secretarias nacionais. As próprias secretarias não se falam muito entre si. Então, desde que o Marcelo chegou, também existe uma integração muito maior entre as próprias secretarias, porque tipo, o alto rendimento tem tudo a ver com a base. Né? Os atletas que são os ídolos do nosso país, eles têm que estar junto, né, dos atletas que estão lá na escola, porque é nesses atletas que os atletas escolares, né, os alunos, os atletas, vão se espelhar. Então, a gente está num processo eu passei por um processo de um grande aprendizado, mas com tudo acontecendo, então você tem que aprender fazendo, né? E dar celeridade para os processos, entender, né, minuciosamente o que vem acontecendo, entender as respostas, por exemplo, que os técnicos dão para as entidades. A gente tem algumas limitações, né, para não dizer muitas, mas que isso aí faz parte, né, dessa questão pública, e a gente está tentando melhorar, principalmente, eu falo assim, a comunicação é fundamental em tudo. A gente depende muito, né, da outra ponta, a gente depende muito das prefeituras, dos governos de estados, das universidades, que é com quem a gente consegue fazer as parcerias. A CBDE, por exemplo, é um parceiro maravilhoso, né? A gente fez algumas reuniões com eles para direcionar, principalmente, óbvio, o assunto do esporte escolar, que vem evoluindo bastante. Cara, você ter a união para a gente fazer o esporte acontecer é fundamental. Então, num primeiro momento, você entender o que a CBDE faz, que a gente pode unir forças para fazer melhor, com mais qualidade, com mais excelência, em termos de ideias, né? Em termos eu compartilhei com o Lora, né, o presidente da CBDE, numa oportunidade. Eu falo assim, o esporte escolar, para mim, é um tripé entre o atleta, que tem que ter, óbvio, né, o aluno. Cara, você tem o profissional, né, o educador, o teu professor ali, né? Cara, e você tem os pais, porque você ainda é uma criança. Se a gente não envolver os pais de alguma maneira nesse processo, fica meio, entendeu? Assim, bambo, né? Você fica meio sem equilíbrio ali. Os pais são fundamentais nesse processo. A gente pega, por exemplo, assim, eu sou super grata aos meus pais. Se não fossem os meus pais, com certeza eu não teria evoluído no esporte. A gente pega declarações de grandes atletas que chegaram lá, os pais foram fundamentais. E às vezes a gente vê que assim, existe ainda pouquíssima falta de... não tem muita informação para pais. O coach Alex está aí, ele pode até de repente fazer um comentário depois, assim, a FAP, que é a Federação Aquática Paulista, em algumas competições que existem, por exemplo, de piscina, eles fazem, por exemplo, uma reunião, uma palestrinha para os pais, com algum tipo de conteúdo, nutrição, enfim, psicológico, como se comportar quando o filho perde, quando o filho não consegue, né? Esse é o principal detalhe. Esse é o principal detalhe. Principal detalhe para o pai, e nós que somos pais, sabemos disso,
os nossos filhos são sempre os grandes campeões. Queremos ver, espelhar, de repente, nossas frustrações em cima dos nossos filhos. E, na realidade, às vezes, nós atrapalhamos os nossos filhos com nossas ansiedades, com as nossas repentinas respostas que queremos que eles deem e eles não conseguem dar. Da realidade, concordo com tudo que você falou, acho importante isso tudo, a preparação da família é importante no esporte escolar, né? Eu acho que você está sentada numa cadeira hoje, em que eu venho dizendo isso, tá? Daqui a 3 anos, o esporte escolar brasileiro vai explodir, isso aqui vai virar um celeiro, e como é hoje os Estados Unidos, o esporte começa na escola, vai para a universidade. Os clubes hoje não têm tanta força como tinham antigamente, então os clubes hoje estão com as mãos atadas, não tem como investir nas crianças, não tem como investir nos atletas. A sua secretaria, as secretarias de Estado, as federações, a CBDE, depende muito da gente. E, na realidade, o que eu acho? Eu acho que com o apoio que a CBDE está dando, logicamente que ela está dando esse apoio com as questões vindas de cima, vindas da secretaria que Marcelo muito bem comanda, da secretaria que você muito bem também administra. Ele está dando condição para as federações fazerem hoje o que nós nunca fizemos. Nós só estamos fazendo essa live aqui, nós só estamos fazendo as questões virtuais, campeonatos virtuais, que a confederação nos está dando essa oportunidade. Mas isso é como você disse, isso vem de cima, porque em cima está dando condição para o Hora fazer isso. Então, eu digo isso em todas as lives que eu faço. O produto esporte, desporto escolar, daqui a 3 anos, vai explodir no Brasil. O Brasil hoje é uma grande potência. Quando nós vamos para uma ginasíade, que uma ginasíade nada mais é do que uma Olimpíada Mundial entre escolas, o Brasil, nas 3 últimas ginasíades, o Brasil está entre os 3 primeiros colocados. Mas o Brasil não quer ficar entre os 3 primeiros, ele quer sempre estar na ponta, e vai estar na ponta. Porque massificando da forma como está sendo massificado, daqui a 3 anos o Brasil será uma grande potência esportiva educacional. Tá? A gente tem um gapzinho, assim, eu acredito muito, né, óbvio, no esporte da base. Se a gente não tiver uma base fortalecida, a gente nunca vai ser uma potência esportiva. Nunca, né? Tudo começa ali, né, quando você ainda é criança, né, na infância, depois você vai passando ali, né, para a adolescência. E a gente tem, né, o Marcelo, né, nosso secretário especial, entende muito isso, ele traz sempre muito isso. Existe um gap ali, quando você está saindo da escola e indo para a universidade. A gente tem meio que um buraco negro ali, onde existe uma evasão muito grande, né? E isso também está sendo pensado, porque às vezes a gente faz um trabalho muito bom na base, porque a gente, óbvio, que começa ali, tem que ser feito, mas a gente não pode desperdiçar depois o que vai ser construído nesses 3 anos, enfim, e nesses anos vindouros, em termos de esporte escolar, e a gente tem que pensar também na continuidade disso, né? E nessa evasão que existe ali com seus 15 anos, um pré-vestibular, que as crianças param de estudar para prestar um vestibular, né? E às vezes essas parcerias e essas conversas estão sendo também intensificadas com a CBDU, que é o próximo passo, né? Que é a Confederação Brasileira do Desporto Universitário, mas não tem como a gente chegar lá se a gente não começar aqui, que é o esporte escolar, né? Então, eu também acredito muito nessa transformação, né? Pessoas muito bacanas estão unidas nesse momento, trabalhando nisso. Então, eu também tenho, assim, uma esperança muito grande nesse sentido. É esse sentimento que nos cerca, esse sentimento de que daqui a 3 anos é uma grande potência nacional. Tá? Deixa eu puxar um pouquinho pela memória, né? Fabíola tem uma grande memória. Você lembra da tua primeira competição escolar? Nossa, olha que eu fui fundo não, né? Eu não fui fundo não, né? Oi? Eu fui fundo? Foi fundo, aham.
Ela tem algumas coisas que, assim, eu não lembro. Eu pergunto para minha mãe algumas coisas. Eu até fiz um curso de educação sistêmica, não sei, né, quem não conhece, mas é na linha da constelação familiar, mas é na linha da educação. E aí, uma das perguntas da professora é ela, assim, a gente relembrar da nossa professora que foi a nossa... Quando você faz a alfabetização, quem foi a professora que te alfabetizou? Cara, eu não lembrava de jeito nenhum. E Mas, todo Fabiola, mundo na isso sala não se lembrava. esquece. Isso não se esquece. A primeira professora, Então, a mas gente não esquece. Você esqueceu não, dela. da professora da alfabetização. Ah, A da professora que alfabetização, te não a primeira. alfabetizou. Sim, Não a sim, primeira, a professora que te alfabetizou. Isso sim, foi, sim. era a pergunta na época, né? Nesse curso. Cara, eu não consegui lembrar. Então, assim, tem algumas coisas que me fogem, assim, a memória. Mas eu lembro bastante, né, do GEBS, né, que eu participei em Brasília com o Glauco, que foi meu treinador. Eu acho que a gente estava numa fase, inclusive, super difícil de se entender até como gente, nessa fase de 13, 14 anos, que é uma fase tão difícil. Não sei se a gente bloqueia algumas coisas, porque é uma fase emocional difícil, né, para o ser humano, em você se entender, né, de você bloquear algumas coisas, até eu acho, né, em termos de adolescência, de mulher, o teu corpo se transformando, né. Eu tive uma menarca bem tarde, então você tem umas noias, umas preocupações, mas eu me lembro muito bem do Jebs, né? E a gente, sei lá, a gente nessa fase, sei lá, é tão difícil, né? Eu lembro que eu sofria bastante assim com a autocobrança que eu tinha, né? Eu tinha muita frustração, eu já tinha uma cobrança muito excessiva naquela época. Então, eu tenho boas recordações das amizades e daquele momento que eu acho que o Jebs que nem eu falei assim, que te desperta o olhar para algumas coisas, mas eu lembro também assim dos medos que eu sentia, né? Você está exposto a um nível que você não está acostumado, né? Então, e eu acho que isso te fortalece, não é uma coisa ruim. É uma experiência que o esporte vai te proporcionar para a vida e que vai ser um tijolinho que está te preparando para hoje a gente está aqui falando para chegar numas Olimpíadas mais preparado porque você superou aquilo naquela idade, né? Então eu tenho assim esses sentimentos mistos, entendeu? Perfeito. Na realidade, se você fizesse essa pergunta para mim, eu fatalmente ia te dizer que o melhor esporte na escola para uma criança iniciar seria o basquete, tá? Mas, na realidade, eu vou te perguntar, por que você acredita que a natação seja o melhor esporte na escola para uma criança? Eu acho assim, a natação, né, óbvio que a gente é suspeito para falar, mas a natação é um esporte completo, né? É um esporte que você pode começar a fazer desde uma idade muito, muito, né, jovem, com 6 meses, por exemplo, né, as minhas filhas, quando elas tinham 6 meses, as pessoas falavam, as suas filhas já estão na natação? Eu falei, calma, gente, né? Mas existe até essa cobrança, né? Que com 6 meses você já pode ir para natação e hoje realmente assim, muitos, elas começaram com, sei lá, 9 meses, alguma coisa assim, um ano. Mas ele trabalha, eu acho, assim, você é um esporte que você desde, né, então você, por exemplo, as meninas, né, estão pequenininhas ainda as minhas, né, não tem 6 anos ainda, não estão num ensino fundamental, mas eu não sei se a natação, eu não sei se a natação seria o melhor esporte para começar. Eu sei que é um esporte completo, né? Eu acho que em termos de um país como o Brasil, que é um país tropical, onde a gente tem muito acesso a praias, a rios, a lagos e piscinas, e a gente tem muitos casos, por exemplo, de afogamento por causa de você não aprender a nadar, uma das principais, né, é um caso de vida ou morte. Se você aprender esse esporte, você pode sobreviver ou morrer. Então, isso já seria um ponto, né, assim, a mais para... Né, se você não sabe jogar basquete, tudo bem, você não vai morrer, mas se você não souber a natação, você pode cair, enfim, por um acidente que a gente sabe que acontece e perder a sua vida. E realmente é algo muito sério que acontece, né? Então, acho que por esse fator já seria uma
Uma É indicação. verdade, assim, uma indicação que a natação é fundamental na escola, mas a gente sabe, por exemplo, que a realidade do Brasil, na minha escola não tinha uma piscina, né? Isso é que eu ia te perguntar agora, era exatamente o que eu ia te perguntar. A natação é elitizada? Porque Sim. na realidade, não sei porque eu não fiz esse estudo, mas talvez 70% das escolas brasileiras não têm piscina. Não tem Então, piscina. Não, não é, tem. então o que você acha disso? Qual seria um plano estratégico? Não estou te cobrando enquanto política, não, tá? Mas qual seria um plano estratégico? Aqui no Rio, tinha uma escola muito forte, era o CEL. O CEL era muito forte na natação. O que o CEL fez naquela época, uns 10 anos atrás? O CEL fez convênio com o Flamengo. Então, o CEL Uhum, utilizava a piscina do Flamengo para treinar a equipe dele. Lógico que a equipe do CEL era de alto rendimento, era uma equipe campeoníssima, uhum, onde ele vencia. Mas, na realidade, para sim. iniciante, talvez um convênio com o clube ou alguma academia, não sei. O que você pensa disso? Não, com certeza, existem muitos é, é, estruturas esportivas que às vezes são subutilizadas. Ontem mesmo eu recebi o pessoal do Paraná aqui, o coach vai até saber, eu não falei nem com ele, mas do Nadando Paraná, né? Um projeto que está acontecendo no Paraná, que começou em Maringá, depois está indo para Umuarama, Cianorte, e a parceria deles é um projeto social, mas que é realizado dentro de uma universidade. Então, já existe a piscina, ela é aquecida, ela é coberta, só que ninguém usa o tempo inteiro. Então, por que não levar um projeto social lá para dentro e você utilizar essa piscina? Então, com certeza, eu acredito nesse formato. Acho que as parcerias, elas são a saída, né, a solução para essa situação. A gente, por exemplo, aqui dentro da Secretaria Especial do Esporte, a gente, por exemplo, tem parceria com o Ministério da Defesa, que parte do nosso programa, que chama o Segundo Tempo, que é um contraturno escolar, acontece nas estruturas militares. Então, você tem, né, boas pistas, boas quadras, e que às vezes não é usado o tempo todo. Então, você faz um contraturno escolar nessas instalações. E isso, eu acredito, é realmente um mundo muito bom, porque cada um segue. Você tem uma estrutura, né, que às vezes está um pouco ociosa e você pode usar. Outras universidades também fazem isso. Então eu vejo isso como um caminho. Os clubes hoje também, né, que às vezes os clubes, por exemplo, não tem muito espaço, né? Às vezes o clube ele é lotado em todos os horários. Então, às vezes, nem sempre o clube é a melhor saída. Mas outras piscinas, né, disponíveis, seria você correr atrás e fazer essas parcerias, né? Então, eu vejo muito isso como solução. Tá. E eu Eu acho concordo que com o essa que nós questão. falou sobre a questão do atletismo ser um esporte de iniciação, sabe? Eu acho que o atletismo, cara, você não precisa de muita coisa para você começar a aprender a correr, a pular do jeito certo, a competir. Eu acho, assim, é um dos Movimentos esportes que naturais, você não né? precisa... É sensacional. E a gente usa muito pouco o atletismo aqui no Brasil, né? Muito pouco. Tá. É, Na realidade, a gente vê muito clube, escola, com a questão esportiva de alto rendimento. Então, quando eu citei o CEL e o Gessé disse muito bem, o CEL tinha convênio com o Flamengo na natação, com o Fluminense no voleibol, com o Olaria no futebol. Então, ele tinha convênios com vários clubes para que ele montasse as melhores equipes competitivas, né? Mas, na realidade, o que pode ser feito, né? Que a nossa cultura esportiva brasileira é que o segundo lugar é o último, né? Que o terceiro lugar é o último, e só vale o campeão. Na realidade, o que Uhum. nós vamos começar a fazer aqui, assim que a gente tiver as questões presenciais, vamos realizar muitos festivais. Qual é o Uhum. festival? É de buscar o atleta que não é federado. É dar a oportunidade desse congraçamento, dessa participação com essas crianças, sem o intuito, lógico, eles têm que vencer, eles têm que ser campeões, ou nesse vai,
mas sem a obrigação do atleta que está ali, a gente já sabe daquela competição que o campeão vai ser a equipe X. Por quê? Porque tem a equipe que todo mundo é federado. Então, essa relação clube-escola, tão danosa é essa relação a nível competitivo. O que você pensa sobre isso? Eu acho assim, existem uns momentos onde você tem que estimular realmente essa recompensa, por exemplo, você fazer um festival e todo mundo ser reconhecido, né? Eu acho que você mudar uma cultura, porque a gente, o Brasil, ele é reconhecido muito pelo futebol, e no futebol em específico, a gente tem o vencedor e não tem mais ninguém, né? É algo muito cultural do nosso país, por o futebol ser o esporte principal. Eu acredito que, assim, que o mundo está passando por transformações muito grandes, onde, por exemplo, a grande mídia hoje não é o único canal onde as pessoas buscam informação, né? A gente vê alguns esportes crescendo muito, como skate, que está agora nas Olimpíadas, surf, né? Esses esportes que eram street totalmente, que agora estão indo para ser um esporte olímpico, um lifestyle completamente diferente. Então, assim, eu acho que aos poucos a cultura do brasileiro vai mudando com algumas percepções. Todo mundo quer ganhar, é lógico. Mas eu acredito muito que a competição é uma coisa positiva. Eu não vejo a competição como uma coisa é ruim, né? Competir. O esporte foi feito para competir, né? A nossa vida é competitiva. O esporte te prepara para aquilo, para encarar essas frustrações. Cara, você perder não tem problema. E a gente entender que perder não é ruim. E que, assim, é lógico que ninguém quer perder. Mas em muitos países, o erro, digamos assim, ele é valorizado porque você está tentando. Que bom, você errou 10 vezes, caramba, você continua tentando, isso é bom. As empresas contratam as pessoas que erram bastante. Né? E a gente não tem a gente não tem isso no Brasil. O erro, ele é castigado, né? Mas eu sou muito de uma linha assim que eu perdi muito na vida. Né? Eu tenho todos esses títulos, mas eu perdi muito. Eu aprendi muito nas minhas derrotas, né? Eu falo que eu tenho duas fases da minha carreira, que foi até praticamente 2000, 2002, onde eu fui para as Olimpíadas, né? Fui a única brasileira lá em Sydney, fui para Sydney com 25 anos, que já era relativamente velha. Depois eu não fui, né, para os Jogos Pan-Americanos de 2003, nem para as Olimpíadas de 2004. E aí eu tive mais 8 anos de carreira, né, onde eu fui de 2000, praticamente 4 até 2012, num outro momento meu, onde 2003 e 2004, onde eu não fui para essas duas competições, cara, que me transformou internamente como pessoa, para eu entender o meu valor, que a Fabíola pessoa era mais importante do que a Fabíola fazia, né? Então o que eu valia como pessoa era muito mais importante que os meus resultados, mas isso demorou um processo muito grande para eu entender isso, e aí me deu uma liberdade muito grande nesses meus 8 anos finais, nessa liberdade de você, cara, o importante realmente é você fazer o seu melhor, porque assim, falar é fácil, mas na pele é diferente, né? Mas eu entendo que a derrota foi quem me fortaleceu. Se eu não tivesse passado por aquele momento de derrota, talvez eu não teria a força, né, que eu tive no restante dos meus anos. Eu não teria entendido algumas coisas, principalmente em termos de significado realmente, né? Então, assim, eu acho que quando você é muito iniciante, bem no comecinho, que você não sabe, né, você não sabe nadar, cara, aí você fazer um festival, eu acho legal, né? Você dá medalha para todo mundo, mas depois tem que ter meritocracia. Senão, cara, que entendeu? Todo mundo, eu cheguei na frente, vou ganhar medalha, e o último cara que chegou por último também. Por que eu vou me esforçar? Se eu não me esforçar, eu também vou ganhar medalha. Então, a gente tem que se esforçar para a gente chegar lá, né? A gente tem que se esforçar. Né? E o mundo é assim. Você, né, na sua vida, você vai ter que ter performance sempre, em todos os aspectos, né? O mundo é competitivo. Então, assim, eu acho que, não sei se, né, as pessoas às vezes podem não concordar com essa posição, enfim, mas são os momentos certos. Eu acho que acredito que, enfim, festivais, é importante, por exemplo, a gente faz uma competição em São José dos Campos,
que todo mundo ganha medalha, mas é totalmente social. É totalmente social. Então, todo mundo que está participando, a gente envolve master, envolve pessoas com deficiência, envolve os atletas da comunidade, e todo mundo que participou daqueles revezamentos ganha uma medalha. Mas é um propósito diferente. Quando você entra no esporte, eu acho que o esporte a gente tem que realmente valorizar a conquista, né? E o aprendizado da frustração. Eu acho que isso é lindo do esporte, na verdade, né? Legal. Nossa, eu estou deixando você falar muito, viu? Você desculpe. Mas eu estou empolgado com o teu ponto de vista. O teu ponto de vista é importantíssimo, porque, na realidade, a nossa vida é uma competição. Desde que a gente nasce, a gente está competindo, a gente quer o ar, né? A gente quer viver, a gente chora por quê? Porque a gente precisa de uma coisa nova que está ali, que é o ar. A gente chora porque está com fome, estamos competindo com nossa fome. É um ponto de vista importante. Lógico que tem... Eu falo assim, por exemplo, assim, no Brasil, né? Por exemplo, eu vejo o caso da natação. Eu saí do Brasil para treinar nos Estados Unidos porque aqui no Brasil não tinha competitividade. Eu fui campeã sul-americana com juvenil, 16, 17 anos. E, cara, eu cheguei 4 segundos na frente da segunda colocada. E eu falei assim, cara, eu vou continuar treinando para quê? Ainda piorei o tempo. Eu vou continuar treinando para quê? Se eu já sou melhor. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, dentro da minha equipe, que era só mulher, tinham 25 meninas treinando e só 22 competiam. Então, assim, dentro da minha própria equipe, se eu não fosse entre as 23 meninas, iam ficar de fora da competição. E isso força você a ficar melhor, isso força você a melhorar, né? A gente fala assim, por que, por exemplo, o 4 por 100 livre do Brasil é tão bom? Porque o cara que está em quarto, ele sabe que se ele não melhorar, o cara que está em quinto está muito perto dele, ele vai perder a vaga. E é assim, né? As pessoas que estão ali atrás, que estão, tipo assim, tá todo mundo querendo, os caras lá de cima ficam mais... Por isso que a natação americana é o que é a nível mundial. Porque você não tem um carinha, 2, 3, você tem 200, né, em cada categoria por prova. Isso, assim, se a gente falar num nível altíssimo. Então, eu acredito muito, assim, na evolução através da competição. Óbvio que é uma competição sadia, enfim, né, nos momentos certos. Mas é isso, assim, faz a gente evoluir, senão a gente fica muito acomodado, né? Tá. Estamos aqui só com 10 minutinhos finais. Eu E falo vamos muito falar. também, né? Não, nossa, live tá 10. Live tá 10. Vamos falar um pouquinho da secretaria? O que que representou, o que que representou para a empresária, creio, empresária Fabiola Monila, que tem 15 anos dedicados para essa empresa. É uma empresa, deixa eu fazer aqui o comercial, é a empresa de moda praia, né? E, na realidade, o que que representou para ela ser convidada para uma secretaria, para chefiar uma secretaria? Depois de ser empresária, depois de ter parado e por aí vai, ter essa recordação de alguém no poder te convidar para esse cargo tão importante. O que que representou para a pessoa, para a empresária? Cortou um pouquinho, mas eu acho que eu entendi a pergunta. Diga. Uhum. Entendeu o que é que eu Eu repita? acho que a gente, assim... Não, o que representou tá assumindo esse cargo agora, né? Isso, isso, isso. Perfeito, é isso mesmo. Isso, Eu acho como eu falei assim no começo, né, o esporte agrega tanto para a gente. Assim, eu quero que as minhas filhas sejam atletas. Eu acho que o esporte é transformador, né? E a gente poder retribuir para o esporte nesse nível, assim, é muito gratificante. E aí eu sou grata, por exemplo, por essa minha experiência que eu tive de gestão, né? Que se eu não tivesse tido a marca, eles não me convidaram só porque eu fui uma atleta olímpica, enfim.
de muitas pessoas, né? Não são poucas pessoas. Você tem que fazer uma interlocução com todo mundo. Você tem os prazos, você tem que entregar, você tem as metas, né? E isso é muito importante. Então, essa minha experiência de gestão agregou muito, está agregando muito nessa minha função, mas eu acho que o sentimento é de você deixar algo positivo para o nosso país, de você deixar um legado. Acho que o que a gente mais se importa, porque assim, eu não precisaria estar aqui, né? Eu estava com a minha vida muito bem lá em São José, obrigada, enfim, estava bem tranquila. Eu tenho 2 meninas pequenas, adoro ser mãe, adoro curtir elas, mas hoje, enfim, eu chego em casa sempre 9 horas da noite, né? Às vezes não almoço com elas, enfim. É um sacrifício que você faz, que é um sacrifício que é super válido, porque você acredita nesse caminho do esporte, você sabe que a sua contribuição pode ajudar muitas outras crianças, né? Enfim, estarem na escola fazendo esporte, você pode dar muito mais oportunidade. Não estou falando só eu, de repente outra pessoa também poderia, mas enfim, a minha missão, né, os meus objetivos são esses, com que mais crianças, mais pessoas tenham esse acesso, que é um privilégio, né? E deveria ser um direito para a gente conseguir fazer o esporte, você praticar um esporte. Na minha cidade, assim, eu sempre falo assim, nós temos 15 piscinas públicas aquecidas. Poucas pessoas sabem disso. É muita piscina pública para uma cidade só. É verdade, é verdade. Cara, e é maravilhoso, porque a gente sabe o quão importante, cara, a gente conversa com as famílias e a satisfação das famílias, porque não é só aquela criança, é a família que está sendo modificada. Porque aquela criança, às vezes, vai ganhar uma bolsa, né? O esporte vai abrir inúmeros caminhos para aquela criança que vai conseguir, às vezes, estudar, que vai conseguir se formar, que vai conseguir um trabalho, que vai transformar a realidade daquela pessoa e vai transformar o rumo, né, de uma geração toda, até das pessoas que vão vir depois delas, óbvio, né? Então, eu acho que é uma satisfação enorme, assim, e principalmente estar trabalhando com pessoas que também acreditam naquilo que eu acredito, né? Estar trabalhando com o Marcelo, né, que é o nosso secretário especial, com o André, que é o adjunto, outros secretários, né, que estão junto, como a Luísa Parente, né? Quando eu estava comentando o plano de Lima, né? Foi quando a Luísa teve o convite e assumiu. E como nós comentamos o PAN juntas, ela falou: estou indo para Brasília ver a casa, porque agora eu vou ser secretária da Agência Brasileira de Antidopagem, né? E, poxa, que legal, Luísa. Aí quando eu recebi o convite, falei: nossa, Luísa, agora eu que fui convidada. E ter alguém como a Luísa, agora a gente recebeu o Bruno, né? O Bruno Souza, ele é o secretário do alto rendimento, também um outro atleta com muita experiência. Cara, ter pessoas que você compartilha esses valores, que querem fazer o bem para o esporte, também é motivador para a gente, né? Eu recebi bastante apoio das pessoas em termos de, tipo assim, cara, é difícil, mas, pô, a gente acredita que você possa fazer a diferença, possa fazer um trabalho diferenciado, agregar de algum jeito, deixar um legado. Eu acho que o importante é a gente fazer algo realmente que vá mudar esse rumo, né? Que vai conseguir, de repente, eu falei, de repente a gente vai conseguir mudar tudo 100%, que as mudanças não acontecem de uma hora para outra, mas que você vire um pouquinho aquele ângulo e que daqui a, sei lá, 5, 10, 15, 20 anos, o que a gente faça hoje vai ter esse impacto positivo, né? Eu acho que o legado que a gente deixa é tudo que a gente pode esperar, né? Contribuir para o nosso país dessa maneira. Então, é essa sensação que a gente tem, e que é um desafio muito grande, uma responsabilidade enorme, né? Cara, você às vezes tua cabeça nunca desliga, porque tá sempre pensando, cara, o que pode fazer, o que pode melhorar, o que pode ajudar, qual é a solução para isso. É o atleta. Então, é bem difícil, mas estamos aí. O que eu quero dizer é o seguinte, na realidade, o Brasil, eu acho que está entrando no caminho certo, porque estão colocando as pessoas certas nos lugares certos. Quem tem que cuidar de esporte é gente do meio do esporte. Você citou nomes aí, todos eles do esporte. Aí você vai dizer assim, mas o Marcelo não foi atleta. O Marcelo trabalhou com vários atletas. Até Flávio Canto, a gente falou Flávio Canto. Então, o Marcelo é dentro do esporte, sabe onde colocar o dedo na ferida do esporte. Andrezinho trabalhou no Vasco, ligado ao basquete. Eu falo, Andrezinho é o André Alves, que é o secretário adjunto. Entendeu? Então, são pessoas, eu falei dos dois tops, estamos falando agora do time deles. Você, Luísa, Bruno, são pessoas que vêm do esporte, são pessoas que sabem o que o esporte precisa.
Então, isso a gente bate palma e por isso que ratifico aquilo que eu te falei no início, o povo que chegou depois. O Brasil vai se tornar a maior potência esportiva do desporto escolar em 3 anos. Isso eu não me engano de falar isso, entendeu? Eu acho que é por aí esse caminho. Derradeiro, quais são os seus maiores objetivos na tua pasta? Não esquece do Rio, né? Rio de Janeiro deve ter algum objetivo maior dentro dessas nossas arenas olímpicas e por aí vai. O Parque Olímpico hoje ele está sob responsabilidade do Ministério da Cidadania, né? Então o Onyx e o Barreto, que é o secretário executivo, eles estão hoje com essa responsabilidade ainda, né? Organizando isso, né? Mas o Marcelo vindo do Rio de Janeiro, né? André, com certeza. E o Rio de Janeiro sendo, né, essa meca que é para os esportes. Né? Tanto é que as Olimpíadas foi aí no Rio de Janeiro, com esse legado maravilhoso, né, digamos assim, que a gente tem que utilizar de alguma maneira, que a gente não pode deixar isso, né, do jeito que está. Então, assim, tem essa visão, lógico, especial para o Rio, por tudo que o Rio representa, com certeza. E tem um olhar, com certeza, para isso melhorar e acontecer. Né? A gente tem que olhar pelo Brasil todo. Você também, não, é só no Rio de Janeiro que vai acontecer as coisas. Não, não é só no Rio de Janeiro, né? A gente tem um Brasil inteiro, não é que vai focar só no Rio de Janeiro e esquece o resto do Brasil. Não, pelo contrário. A gente, é óbvio que tem que pensar, a minha pasta principalmente é da vulnerabilidade social. Pô, o Rio é uma área de extrema vulnerabilidade social. Mas a gente tem outros lugares no Brasil. Mas as prioridades assim, o esporte de base é uma das prioridades da minha pasta, né? O esporte escolar é fortíssimo aqui, né? Grande parte do nosso orçamento vai para isso e estamos em parceria com a CBDE, que também tem toda essa expertise, tanto é que o GEBS a gente vai estar, né, realizando no ano que vem, os Jogos Sul-Americanos Escolares também vai acontecer o ano que vem, grandes eventos. Então, isso já mostra, né, essa importância que a gente está dando para os esportes escolares. A gente tem essa questão que nem eu falei, assim, de você ajudar nessa transição entre sair da escola e chegar na universidade. Você não tem tanta essa evasão que acontece dos atletas pararem nesse meio do caminho e buscar soluções para isso, né? Trabalhar isso. Inovadoras, diferentes, transformadoras, né? Então, a gente está com alguns projetos em mente para isso. E a gente realmente oportunizar, né? E eu acho que hoje, quando a gente vive na pandemia, por exemplo, assim, atividade física e lazer também é da minha pasta. Então, a gente tem uma grande responsabilidade de entender, cara, o Brasil precisa ser mais ativo, as pessoas precisam fazer mais atividade física, né? Não é a pauta aqui, mas a gente entende que, assim, o esporte é saúde, né? Até o pessoal estava falando assim, cara, o esporte tem que estar em vários ministérios, né? É verdade. Porque saúde, né? E a gente vê o quanto o esporte ajuda na nossa imunidade em toda a nossa questão física. E fundamental o Brasil começar a se exercitar mais. Então, a gente tem essa linha também da atividade física, né? Mas, primordialmente, a gente oportunizar para mais crianças. E você conseguir realmente chegar lá na ponta, onde a criança precisa de fazer um esporte escolar, que ela tenha essa oportunidade.